Esta viagem começa em Missoula, a única cidade da rota e sede da Universidade de Montana. Depois, vai para Flathead National Forest, um refúgio para o bisão americano. A viagem segue para o norte e encontra a Bob Marshall Wilderness Area, uma das melhores iniciativas de conservação dos Estados Unidos. Seguindo ainda para o norte, a jornada passa pela grande cordilheira das Montanhas Rochosas. Elas formam a divisória continental, a partir da qual a água dos rios flui para o Pacífico ou para o Atlântico. A viagem encontra o rio Flathead e chega à confluência de seus dois maiores afluentes. Eles levam a viagem a seu destino final, a espetacular represa de Hungry Horse e seu grande dique. O estado de Montana, apelidado de Big Sky Country, ou região do Grande Céu, já emocionou muitos artistas e escritores. Foi numa viagem pelo condado de Missoula que o poeta americano Robert Bly escreveu In a Train. No poema, ele escreve sobre acordar e olhar pela janela. Ao perceber onde está, ele se enche de alegria. Bly fala da vista do rio de um trem de passageiros. Mas esta viagem segue este cargueiro através da Montana Rail Link. A linha férrea é vital para transportar carvão e grãos para todo o continente americano. Ela passa pelo corredor leste de Missoula, um vale tão estreito que as tribos nativas norte-americanas costumavam guerrear pelos bisões da região. A área é tão coberta de ossos humanos que os mercadores de pele franceses a apelidaram de Portão do Inferno. A viagem segue a ferrovia e o rio e atravessa esta passagem estreita antes de avistar uma primeira imagem da cidade de Missoula. O local foi fundado em 1866, mas seu crescimento foi muito estimulado pela construção da Ferrovia do Pacífico Norte em 1883, que incentivou a indústria madeireira. Esta estação, construída no início do século XX, deixou de atender passageiros em 1979, quando a Amtrak parou de usar a rota que atravessava o sul de Montana. Apesar de a indústria madeireira ter desaparecido, Missoula ainda é próspera e é a segunda cidade mais populosa de Montana. O First Interstate Center é uma das muitas estruturas pós-modernas da cidade e fez parte de um grande projeto de reconstrução de Missoula. O Domo de Ferro da Missoula County Courthouse é uma presença forte no centro da cidade. A construção neoclássica foi terminada em 1910. O tribunal hoje é uma das poucas instituições liberais de Montana. E fez história ao incluir a orientação sexual em suas leis antidiscriminação. Esta torre faz parte do Main Hall, a estrutura mais antiga da Universidade de Montana. Ela é um dos vários imóveis que existem nesta área gramada do centro do campus, chamada de The Oval. A universidade exerce forte influência na economia de Missoula desde sua fundação em 1895. Hoje, a instituição é o maior empregador da cidade e gera milhões de lucro através de eventos esportivos e culturais patrocinados. A revista Rolling Stone chamou o local de o campus mais bonito dos Estados Unidos. Nos sábados de outono, 25 mil fãs se reúnem no Washington Grizzly Stadium para torcer pela equipe universitária de futebol americano. Ele é o maior estádio esportivo de todo o estado e já sediou vários campeonatos de futebol americano. Hoje, no entanto, é a vez da equipe de futebol da universidade praticar no campo. O símbolo mais famoso de Missoula é a letra M gigante com vista para a universidade.
Corredores e trilheiros podem aproveitar a trilha de mais de 1 quilômetro que sobe a lateral íngreme do Mount Sentinel. Com 11 curvas fechadas, a trilha é uma subida desafiadora que leva a um mirante a 190 metros de altitude e oferece uma vista panorâmica de Missoula. Nas festas anuais de início das aulas, luzes iluminam o M, num gesto de boas-vindas aos alunos. O símbolo fica voltado para as Blue Mountains, situadas na ponta oeste da cidade. É nela que fica o rio Bitterroot e o Fort Missoula. Estabelecido em 1877, ele protegia assentamentos do oeste de Montana das tribos nativas hostis. A construção tem uma arquitetura mais aberta, característica de praticamente todos os postos militares do oeste do rio Mississippi. Hoje, o Fort Missoula foi transformado em museu e centro cultural. O local ganhou importância por ter sido base para uma das unidades negras do Exército Americano. Formados depois da Guerra Civil Americana, os regimentos negros foram apelidados de Buffalo Soldiers, ou Soldados Búfalo. O Museu Histórico foi criado em 1975 para tentar preservar o que restava do forte. Uma coleção de 13 estruturas históricas e mais de 25 mil objetos como esta rara cremalheira está em exibição. Galerias exibem objetos das primeiras explorações em Missoula e dos tempos modernos. E a área exterior apresenta estruturas originais e realocadas. A mais proeminente é uma grande estrutura cônica usada por serralherias para queimar a serragem produzida. Ao falar da indústria madeireira e do uso do forte como prisão, o museu captura um pedaço da cultura regional. Esta é a Mission Range, uma área das Montanhas Rochosas. Apesar de ser muito rica e diversa, a região é conhecida como National Bison Range, um refúgio que ajudou a salvar o bisão americano da extinção. Entre 30 e 60 milhões desses animais costumavam andar livremente pela América do Norte. Mas no fim do século XIX, a população caiu para 100 animais, devido a um programa de erradicação de bisões patrocinado pelo governo. A iniciativa pretendia acabar com a fonte vital de alimentos dos índios das planícies para garantir que as tribos se mudassem para as reservas. Mas em 1908, ao perceber que o animal ia ser extinto, o presidente Roosevelt declarou a National Bison Range um santuário para os animais. Foi a primeira vez que o Congresso americano permitiu que animais fossem protegidos com financiamento público. Hoje estima-se que 500 bisões americanos vivam nesta região, uma bela conquista para o sistema americano de refúgios animais. O rio Flathead margeia o limite oeste da Bison Range. À medida que a viagem segue para o norte, um trecho do rio conhecido por suas corredeiras surge. São as Buffalo Rapids. O trecho de 11 quilômetros passa por um cânion alimentado por uma represa. O fluxo excessivo de água pode transformar o rio numa forte corredeira, tornando-o apto apenas para os remadores mais experientes. O Vale Plano dá lugar aos enormes picos da Mission Mountains Wilderness. Chamado de Alpes Americanos, este agrupamento imponente de montanhas do lado oeste da cordilheira tem mais de 2.000 metros de altitude. O ponto mais alto dele é o McDonald Peak, com quase 3.000 metros de altitude. As rochas daqui foram formadas bilhões de anos atrás. Elas são tão antigas
que os únicos fósseis encontrados aqui são de plantas primordiais. Hoje os picos ficam praticamente o ano todo cobertos pela neve. Uma confederação de tribos norte-americanas cuida da maior parte da cordilheira e forma a única reserva tribal criada pelas próprias tribos. Ao criá-la, o comitê afirmou: estas montanhas pertencem aos nossos filhos. E quando nossos filhos envelhecerem, elas pertencerão aos filhos deles. Dessa maneira, e por essa razão, estas montanhas são sagradas. A vasta Flathead National Forest se estende após os picos gelados. Ela é uma verdadeira maravilha para os amantes da natureza. São mais de 3.500 quilômetros de trilhas para veículos motorizados, esqui cross-country, cavalos e bicicletas. Situada entre o lindo vale formado pelas montanhas Mission e Swan, fica a Silly Swan Scenic Drive. Uma estrada de 150 quilômetros de extensão às margens do rio Clearwater. O pântano denso e repleto de salgueiros é um dos locais favoritos de canoístas e pescadores. O rio deságua no tranquilo Salmon Lake, uma das muitas massas de água que se conectam no vale. Rico em fauna, ele incentiva os visitantes a observar aves migratórias, como o pato de olho dourado e uma série de passarinhos. Na ponta norte da estrada fica Silly Lake, uma cidade vibrante, mas tranquila, da cadeia de lagos do Clearwater Valley. Apesar de ter uma pequena indústria madeireira, o local basicamente depende do turismo. A população de cerca de 2.000 habitantes dobra nos meses de verão, já que muitos turistas vêm à cidade para se hospedar nos chalés que cercam um lago de 400 hectares. Silly Lake também é conhecida por ser um dos melhores locais para a pesca do estado. A truta arco-íris é estocada várias vezes por ano na cidade, especialmente porque o lago contém um tipo muito voraz de lúcio, conhecido como Godzilla do Lago Ness. Esse peixe agressivo pode acabar com os alimentos de um lago em apenas alguns anos. O animal atrai pescadores de lúcios de todo o país, que vêm tentar pescar os peixes de mais de 1 metro de comprimento e até 11 quilos, chamado pelos locais de peixe cheio de personalidade. Seguindo para o norte, a viagem volta a passar pelas montanhas e chega a um território selvagem que é muito menos acessível do que o vale vizinho. A Bob Marshall Wilderness, considerada a joia dos parques americanos, é a espinha dorsal das Montanhas Rochosas. A região é composta por uma série de picos que descem lentamente até campos alpinos e florestas fechadas. O parque se estende por 95 quilômetros, seguindo a divisória continental que separa os dois maiores rios de Montana, o Flathead e o Sun. A região foi declarada Área de Preservação Ambiental em 1964 e ganhou o nome de Bob Marshall, um engenheiro florestal conhecido pelo trabalho pioneiro de conservação nos anos 30. Hoje, esta cordilheira de 400.000 hectares é chamada de Bob e é a terceira maior área natural dos 48 estados continentais americanos. Apesar de estradas não cortarem o parque, ele contém algumas estruturas permanentes, que incluem antigas casas de guardas florestais e pontes para cavalos. Não só veículos motorizados são proibidos na região. Bicicletas e asas deltas também não são permitidas.
Apesar disso, ou talvez por causa dessas restrições, o Bob é um destino popular para turistas e oferece várias oportunidades de lazer, como acampamentos e lagos para pesca. Com a segunda maior densidade populacional de ursos pardos dos Estados Unidos, depois do Alasca, o Bob tem sido vital para a sobrevivência da espécie. Ele também é um habitat crucial para o lobo e para a águia americana, ameaçados de extinção. Voando sobre as montanhas, com apenas as nuvens por companhia, a viagem exibe a característica quase mística da região, que deve ter encantado Bob Marshall. Décadas antes de o Congresso americano aprovar o Wilderness Act de 1964, ele escreveu: "Qualquer pessoa que esteve no pico de uma montanha e observou a rede de cânions profundos e montanhas acidentadas, de lagos iluminados e extensões negras de florestas, já sentiu uma certa leveza de que não existe distância nem medidas. Apenas matérias diferentes que se erguem e caem sem nenhuma analogia à geometria banal da largura, da espessura e da altura." Esta é a área norte da Great Bear Wilderness, situada a oeste da divisória continental. Como seu nome indica, ela tem uma grande população de ursos negros e pardos. E apesar de haver apenas alguns lagos na região, mais de 800 quilômetros de rios a cortam. Uma paisagem remota, a Great Bear é uma aventura desafiadora para trilheiros corajosos e experientes. O braço médio do rio Flathead forma uma fronteira natural entre a Great Bear Wilderness e o Parque Nacional das Geleiras. Depois de viajar por um caminho longo e estreito, o rio chega a este vale aberto, onde seu curso começa a serpentear pelos campos e colinas cobertas de florestas. Esta parte do rio parece composta por uma série interminável de curvas, e é muito popular entre praticantes de rafting. O rio é acompanhado por uma ferrovia, que faz uma rota esplêndida através de uma floresta da base da montanha. A linha férrea foi construída no fim do século XIX, quando os Estados Unidos criaram suas ferrovias transcontinentais. Isso tornou esta paisagem espetacular ainda mais acessível para as pessoas apaixonadas pela natureza. O sucesso do Parque Nacional das Geleiras se deve muito à linha férrea pioneira concebida pelo industrial James J. Hill, que via a floresta alpina como uma pequena Suíça. Hoje, a Amtrak continua a operar a rota diária, chamada de Empire Builder, ou Construtor de Impérios, em homenagem a Hill. Assim como este cargueiro, a rota segue o caminho original da Great Northern Railway, que se estende por 3.500 quilômetros, de Chicago a Seattle. O passeio faz duas paradas, nas estações do leste e do oeste, e leva os passageiros de volta aos anos dourados das viagens de trem. Além do trem, o rio Flathead também é acompanhado por outro tipo de transporte: as mulas. Como a maior parte desta floresta só podia ser percorrida através das trilhas, os guardas florestais dependiam muito dos animais. As trilhas eram criadas para controlar incêndios e facilitar a administração, a alimentação dos animais e a recreação. Por causa das restrições de orçamento e das dificuldades do terreno, era preferível construir trilhas e não estradas. No entanto, na maioria das vezes, elas iam sendo abertas de acordo com a necessidade. Os guardas florestais iam cortando os arbustos enquanto andavam pela floresta.
As mulas eram mais usadas do que cavalos porque eram mais seguras, capazes de carregar mais peso e exigiam menos comida. Os pastores e os animais eram essenciais na época do início do serviço florestal. Um funcionário do parque da época uma vez afirmou: quando um vigia, um guarda florestal ou um bombeiro fica sem tabaco, café ou até sem a correspondência, ele fica chateado. As mulas levam tudo o que é necessário para manter a paz de espírito deles. Depois de seguir para o oeste para o Parque Nacional das Geleiras, o braço médio do rio Flathead segue para o sudoeste e se junta ao braço do norte. A confluência dos dois rios é uma imagem espetacular. Uma das características mais impressionantes do rio é o modo como as águas se misturam ao cascalho colorido do fundo do curso d'água. Ao circundar o talude e voltar, a viagem encontra esta formação rochosa singular ao sul da confluência. Vê-se que uma parte da rocha caiu e expôs a pedra avermelhada que havia embaixo dela. Isso formou um penhasco impressionante. Apenas uma das imagens incríveis encontradas às margens do rio Flathead. Seguindo o fluxo das águas para o sul, a viagem se aproxima do fim na represa de Hungry Horse. Como o rio se estende por 56 quilômetros de florestas, dá para entender por que essa massa de água enorme só poderia ser represada por um dique gigantesco. Com 172 metros de altura, Hungry Horse era o terceiro maior dique do mundo quando a construção foi terminada em 1953. Ela levou mais de 9 anos para ser feita. Cerca de 1 bilhão de kWh são gerados anualmente pela represa. Apesar de o objetivo principal da estrutura ser o de gerar eletricidade, o reservatório e a área que o cerca também são usados para o lazer. O nome da represa vem da história de 2 cavalos que se afastaram de um trenó durante um inverno rigoroso em 1900. Eles foram encontrados um mês depois, cobertos de neve, fracos e famintos. Mas, milagrosamente, conseguiram recuperar a saúde. O céu azul se avermelha quando o sol começa a se pôr sobre a paisagem majestosa do noroeste de Montana. A viagem observa os montes Swan e Flathead, imersos nesta natureza selvagem uma última vez. Eles representam a antítese de uma era em que a mudança é constante, frequente e tangível. Eles já existiam muito antes das tribos norte-americanas se instalarem a seus pés, antes dos exploradores europeus do leste atravessarem seu vale em busca do Pacífico, antes das estradas serem feitas e as ruas pavimentadas. O sol se põe no horizonte do Big Sky Country, escurecendo esta paisagem maravilhosa enquanto o dia se torna noite. Um momento perfeito para encerrar esta jornada.